Você já se pegou sonhando em ter R$ 1.000 a mais no bolso, um dinheiro extra para emergências, um capricho ou simplesmente para sentir mais segurança? Milhões compartilham esse desejo, mas a maioria desiste. Elas acreditam que falta dinheiro, que não ganham o suficiente. Mas e se eu te dissesse que o segredo para conquistar esses R$ 1.000 não tem nada a ver com sua renda? Que o verdadeiro obstáculo não é sua carteira, mas sua mente e sua estratégia com o dinheiro? A frustração é palpável. Você tenta apertar o cinto, corta um café, evita um delivery, mas no fim do mês a conta bancária exibe o mesmo saldo. Você se sente preso em um ciclo vicioso onde cada centavo escorre pelos dedos. É fácil pensar que o problema é externo, que mais dinheiro resolveria. Mas essa é uma ilusão perigosa, um véu que encobre a verdadeira causa da sua estagnação. Pessoas com salários altíssimos também vivem endividadas, enquanto outras, com rendas modestas, constroem em patrimônio. A diferença não está no quanto, mas no como. E aqui reside o primeiro grande erro, a falha fundamental que impede quase todos de sequer começar. A crença de que você precisa de uma grande quantia para iniciar uma jornada financeira. Esperar o momento certo, o dinheiro sobrando ou a promoção é uma armadilha fatal. É como querer correr uma maratona sem dar o primeiro passo. A maioria procrastina, adia a decisão de poupar ou investir porque sente que qualquer valor pequeno é insignificante. O que são 10 ou 20 reais, elas pensam, não vai fazer diferença. E é exatamente essa mentalidade que garante que eles nunca verão os 1.000, os 10.000 ou os 100.000 reais. O princípio fundamental, o destravador universal, é brutalmente simples, mas revolucionário. Comece com o que você tem, onde você está agora. Não importa se você tem R$ 1, R$ 5 ou apenas a intenção. O ato de começar, mesmo que microscopicamente, é o que quebra o ciclo da inércia. É como acender a primeira faísca. Pode parecer insignificante, mas é o que inicia o incêndio. A consistência de pequenas ações é infinitamente mais poderosa do que a intenção de grandes ações futuras. Você não precisa de uma herança ou de um bônus. Você precisa apenas de um método e da disciplina para aplicá-lo, dia após dia, com o que está ao seu alcance. E o mais fascinante é que, para muitos, essa jornada começa do absoluto zero, sem sobras, sem reservas, talvez até com dívidas. Mas e se eu te dissesse que estar no zero, ou até no negativo, pode ser sua maior vantagem inesperada? Que a ausência de recursos pode, na verdade, forçá-lo a ser mais engenhoso, estratégico e, em última análise, mais bem-sucedido do que aqueles que começam com uma almofada financeira. O zero não é um ponto final. É um ponto de partida poderoso, uma tela em branco que exige criatividade e um compromisso inabalável. Prepare-se para desvendar como transformar essa desvantagem em seu maior trunfo. E como esses R$ 1.000 são apenas o começo de uma transformação muito maior. A verdade é que a maioria de nós não está falida por falta de renda, mas sim por pequenos vazamentos invisíveis que drenam nosso capital silenciosamente. É como ter um balde com furos minúsculos. Você enche, mas a água nunca permanece. O erro não é a ausência de dinheiro, mas a falta de consciência para onde ele realmente está indo. Não se trata de cortar o cafezinho ocasional, mas de entender o padrão por trás desses gastos e como eles se somam para criar um buraco negro em suas finanças. Estamos falando dos ladrões silenciosos que operam na sombra da sua rotina e que, se não identificados, farão com que os R$ 1.000 pareçam um sonho distante. Pense nos microgastos.
Aquela assinatura que você mal usa, o aplicativo de delivery com taxas escondidas, a compra impulsiva no caixa, o cafezinho diário, a água mineral por conveniência ou o estacionamento rotativo. Cada um, isoladamente, parece insignificante. É só um pouquinho, pensamos. Mas a mente humana é mestre em justificar pequenos prazeres imediatos, ignorando a soma cumulativa. A psicologia por trás disso é traiçoeira. Nosso cérebro prioriza a gratificação instantânea e minimiza a dor de um gasto pequeno, especialmente quando não vemos o impacto total. É assim que $10 por dia se transformam em 300 por mês e 3.600 por ano, sem que você perceba. Essa neblina financeira nos impede de enxergar a floresta por causa das árvores. Você se convence de que não tem dinheiro para poupar, quando na verdade ele está evaporando em centenas de pequenas decisões inconscientes. A sensação é de impotência, de que a conta bancária está sempre no limite, não importa o quanto você ganhe. E aqui está o paradoxo. Tentar cortar grandes despesas essenciais, como aluguel ou transporte, é doloroso e inviável. Mas atacar esses pequenos vazamentos, que somam quantias surpreendentes, é um caminho de menor resistência e de impacto imediato. É como estancar pequenas veias antes de tentar parar uma hemorragia maior, criando um alívio e uma sensação de controle. A técnica para identificar e estancar esses vazamentos é surpreendentemente simples, mas exige disciplina e honestidade brutal com você mesmo. Por uma semana, e apenas uma semana para começar, você vai registrar cada centavo que sai do seu bolso. Não importa o quão pequeno, não importa o quão insignificante pareça. Use um aplicativo, uma planilha ou um caderninho. O objetivo não é julgar, mas observar. O que você verá é um padrão emergindo, as rotas de fuga do seu dinheiro se tornando visíveis. Você será capaz de identificar o vilão principal, aquele gasto recorrente e desnecessário que se repete sem que perceba. É a radiografia financeira que revela o câncer silencioso de suas economias. Com essa nova clareza, você não precisará fazer cortes drásticos que doam. Em vez disso, fará ajustes cirúrgicos. Não vai parar de tomar café, mas talvez prepare o seu em casa em 3 dos 5 dias úteis. Não vai parar de pedir comida, mas limite-se a uma vez por semana. Essas pequenas, mas inteligentes adaptações são os primeiros tijolos para construir seu colchão financeiro. Estancar esses vazamentos não apenas libera capital, mas também reprograma sua mente para uma consciência de gasto. De repente, aqueles 300 que evaporavam todo mês estão de volta no seu bolso, formando a base sólida para seus primeiros 1.000, um ponto de partida vital para a liberdade financeira que tanto almeja. Você já sentiu a frustração de tentar poupar, de apertar o cinto e ainda assim ver os 1.000 parecerem uma miragem distante? A maioria de nós já esteve lá. Cortamos o cafezinho, evitamos o delivery, mas o saldo bancário insiste em permanecer estático, ou pior, diminuir. O problema, como você já percebeu, não é a falta de dinheiro no mundo, mas a estratégia que usamos para atraí-lo. E a grande revelação que ninguém te contou é que, paradoxalmente, começar do zero pode ser a sua maior vantagem. É nesse ponto de partida que reside a alavanca escondida. Não estamos falando de mágica, nem de esquemas mirabolantes. Estamos falando de uma mudança fundamental na sua abordagem. Esqueça por um momento a ideia de economizar e abrace a de gerar. A alavanca escondida dos 1.000 rápidos não está em cortar mais, mas em criar mais. É a arte de transformar o que você já tem. Seu tempo, suas habilidades, seus recursos esquecidos, em uma fonte ativa de renda extra e fazer isso de forma acelerada. O primeiro grande segredo, o verdadeiro hack mental é este:
Pare de ver o dinheiro como algo que você precisa guardar e comece a vê-lo como algo que você pode movimentar. O dinheiro é energia e, como toda energia, ele flui. A questão é, você está construindo canais para esse fluxo? A alavanca que destrava os 1000 rápidos reside em identificar e ativar esses canais. Imagine que você tem uma habilidade, por mais simples que pareça. Talvez você seja bom em organizar coisas, em escrever mensagens claras, em cuidar de animais, em montar móveis, ou até mesmo em explicar conceitos complexos. Essa habilidade, que para você é trivial, para outra pessoa é uma solução valiosa para um problema. E problemas valem dinheiro. A alavanca é reconhecer o valor inerente ao seu repertório e oferecer essa solução ativamente. Mas e se você sente que não tem tempo ou recursos? A beleza da alavanca é que ela opera com o que já existe. Olhe ao seu redor. Você tem itens em casa que não usa mais, roupas, livros, eletrônicos, ferramentas. Cada um deles é um pequeno capital parado. Em vez de acumulá-los, transforme-os em liquidez. Venda-os. Não subestime o poder de múltiplos pequenos fluxos. Um item de 50 aqui, outro de R$ 100 ali, somados, constroem os R$ 1000 muito mais rápido do que você imagina. A alavanca também se manifesta na otimização de recursos já existentes. Você tem um carro que fica parado a maior parte do dia? Considere usá-lo para entregas rápidas ou transporte. Você tem um quarto extra? Alugue-o por um fim de semana. Você tem algumas horas livres à noite? Dedique-as a microtarefas online ou a consultorias rápidas em sua área de expertise. O ponto crucial é que a alavanca não exige um investimento inicial massivo, nem uma mudança radical de vida. Ela exige uma mudança de perspectiva. É a visão de que cada problema pode ser uma oportunidade disfarçada, cada recurso ocioso um potencial gerador de renda e cada minuto livre um ativo a ser monetizado. A tensão aumenta porque, uma vez que você compreende esse princípio, os 1000 deixam de ser uma meta distante e se tornam um desafio excitante, totalmente ao seu alcance, esperando apenas que você puxe a alavanca. Este é o caminho para acelerar seus ganhos, para ir além do corte de gastos e verdadeiramente construir sua liberdade financeira, começando agora. Até aqui, desvendamos os mistérios de onde seu dinheiro se esvai e as estratégias ativas para acelerar seus ganhos. Você aprendeu a estancar vazamentos invisíveis e a ativar alavancas que impulsionam seu capital. Mas o grande segredo, o verdadeiro sem dor prometido, não está em uma única tática, mas na orquestração inteligente. É a sinergia entre o que você para de perder e o que você começa a gerar que cria um fluxo financeiro imparável. Cada real poupado, cada centavo extra, são os pilares de uma nova fundação para a sua vida. A dor não é o esforço, mas a inação. A decisão de agir transforma o impossível em inevitável. E aqui está o plot twist final, a peça que une tudo e simplifica. O caminho de 0 a R$ 1000 e além não é sobre força de vontade diária, mas sobre automação e consistência. A liberdade financeira surge da criação de sistemas. Identifique os vazamentos, automatize a poupança, configure transferências automáticas para investimento. Encontrou renda extra? Automatize a separação desse dinheiro para seu objetivo. O segredo não é a lembrança constante de economizar, mas a inteligência de projetar um sistema onde o dinheiro trabalha para você, sem que perceba, replicando o sucesso dos primeiros R$ 1000 para os próximos 5.000, 10.000. Hábitos inquebráveis eliminam a dor da decisão. Com os primeiros R$ 1.000 em mãos, muitos se perguntam, e agora? A chave para manter o momentum é elevar a aposta, mas de forma inteligente. Não se trata de gastar, mas de escalar. Use essa reserva como capital inicial para oportunidades maiores. Talvez um curso que aumente suas habilidades e valor de mercado, ou
um pequeno investimento em ferramentas para otimizar sua renda extra. Pense no 1000 como sua primeira semente. O objetivo não é comê-la, mas plantá-la para colher frutos ainda maiores. Cada milhão começou com um primeiro real, e cada jornada financeira significativa é construída sobre pequenas vitórias consistentemente replicadas e reinvestidas. Este não é o fim da sua jornada, mas o emocionante início. Os 1000 são seu bilhete de entrada para um universo de possibilidades financeiras. A partir daqui, você pode explorar investimentos mais sofisticados, construir ativos que geram renda passiva ou planejar metas ainda mais ambiciosas, um imóvel, independência financeira ou aposentadoria antecipada. O que você aprendeu sobre disciplina, identificação de oportunidades e controle financeiro é aplicável em qualquer escala. A dor da incerteza e da falta de controle se dissipa, dando lugar à empolgação de um futuro financeiro que você está ativamente moldando, passo a passo, real a real, rumo à verdadeira liberdade. Agora você tem o mapa, as ferramentas, o conhecimento para ir de 0 a 1000 e além, sem sacrificar sua vida ou sua paz. Este é o momento de agir. Comece hoje com o primeiro real, com a primeira decisão consciente. Não deixe a inércia do passado ditar seu futuro financeiro. Se este guia despertou algo em você, se acendeu a chama da possibilidade, não guarde esse conhecimento. Compartilhe-o, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos passos desta jornada. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar em estratégias avançadas de investimento e como multiplicar esse capital inicial. O futuro da sua liberdade financeira começa agora. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós.